Bom dia, Sr. José Carlos Jardim. É candidato do MAS a estas eleições regionais. Por que se candidatou? O que é que o levou a tomar essa decisão? Portanto, tem a ver sobretudo com o que se está a passar aqui na região, porque eu sou um dos fundadores do movimento A Voz das Pessoas e andei a recolher assinaturas, contactei umas 4.000 a 5.000 pessoas ao longo de vários meses, nos mais variados pontos da ilha, não só aqui no Funchal, e a pessoa acaba por se perceber do desespero que reina. Há um desespero total a nível do pequeno e médio comerciante, pequeno e médio agricultor. O desemprego é uma coisa pavorosa. Os sem-abrigos estão a tomar conta da cidade e, se alguns deles ainda mantêm alguma dignidade, a grande maioria está a perder a dignidade. Há cada vez mais jovens no meio da rua, a viver na rua. Há alguns extremamente inteligentes, cultos, mas o facto de viverem na rua começa a afetar-lhes os cérebros, começam a apresentar deficiências mentais. Alguns estão assim metidos na pedofilia. Há zonas do Funchal onde a pedofilia voltou a reinar soberana, perante os olhos das autoridades, que não sabem bem o que é que andam a fazer nesse campo. E tudo isso junto levou a que eu tivesse que avançar, porque principalmente um dos nossos principais objetivos no movimento A Voz das Pessoas é precisamente combater estas coisas, porque chegou-se a um ponto em que as pessoas não conseguem viver, já sobrevivem, não há vida, é sobrevivência, e não se pode permitir uma coisa dessas. As pessoas têm que reagir, quanto mais não seja pelos jovens. Eu tenho 62 anos, luto já mais pelos jovens. Tenho amigos meus, tenho um caso, trabalhou toda a vida que nem um cão para dar curso aos 3 filhos e estão todos os 3 desempregados em casa. As 2 raparigas reagem mais ou menos, têm as amigas, têm lá uma maneira própria de ser, mas o rapaz é do tipo calado, e começamos a notar indícios de que as coisas não estão nada bem. E há tempos houve um outro nosso conhecido que se suicidou em São Martim. E esta candidatura surge exatamente por isso, para fazer a denúncia deste tipo de exato, é sobretudo não só para fazer a denúncia, mas também para dizer às pessoas que há soluções, há maneira de resolver estes problemas. Um dos grandes problemas da região é o facto das grandes empresas que aqui fazem negócio não pagarem cá impostos, não deixarem cá o dinheiro que depois vão para os paraísos fiscais. Temos o caso, por exemplo, do Sr. Pestana, que é um senhor que tem hotéis, tem empresa de cervejas e tem não só uma série de empresas reais, mas também uma série de empresas fictícias, cuja função é geram lucros fabulosos aqui na Madeira. Basta ver o casino, os hotéis e a empresa de cervejas da Madeira, são lucros fabulosos gerados aqui na Madeira, mas que não deixam lucro nenhum cá. Não pagam impostos. O IRC não é pago cá, não pagam impostos aqui. É verdade que nós acabamos há o IVA que é deixado cá, mas o IVA quem paga é o consumidor, não é sobre os lucros que ele teve. O consumidor é que já pagou o IVA, assim como o IRS que fica aí é dos empregados, não é dele. E, portanto, há uma série de grandes famílias aqui na região que geram fortunas fabulosas aqui na própria região, com os negócios que aqui têm, mas depois impostos não há. Alguns candidatos, cabeças de lista que já entrevistámos aqui no âmbito desta campanha para as eleições, partidos com representação parlamentar neste momento, têm-nos dito que têm surgido candidaturas, agora estas antecipadas, como cogumelos, por oportunismo político, segundo eles. Como é que reage a isto? Portanto, basta olhar para o que eles têm feito ao longo destes anos para saber que os oportunistas são eles, porque fazem uma data de promessas à população e depois qual é o resultado? Pode-se dizer que aqui na Madeira só o PSD foi governo, mas no continente já o PS também foi governo, o CDS é governo neste momento, e como é que podem dissociar o seu comportamento lá do comportamento de cá? Porque como é que lá é uma coisa e cá é outra? O país não é o mesmo? Pois é o mesmo. Portanto, se lá tem um determinado comportamento, porquê é que não têm o mesmo comportamento aqui? Porquê é que aqui vêm prometer o que não fazem a nível do país? Mas reconhece que há movimentos e partidos que estão a concorrer a estas eleições e que nunca foram a votos na Madeira. É evidente, mas algum dia têm que ir a votos. Há muitos deles que são bem intencionados, mas também depois não dizem às pessoas onde é que vão arranjar, porque eu também vejo aí muitos partidos a prometer subsídios. Vai haver subsídios para... E onde é que vão buscar o dinheiro para darem os subsídios? Nós temos a solução é pôr as grandes empresas
que aqui geram grandes fortunas, milhares de milhões de euros de lucros, a pagar impostos cá. Não vamos explorá-los também. Mas se todos eles pagassem impostos, já nós aqui presentes pagaríamos menos impostos, o trabalhador seria menos explorado, o pequeno comerciante, o taxista tem que pagar o PEC. Porque é que eles são obrigados a dar dinheiro adiantado, enquanto há outros que não estão a pagar rigorosamente nada. Mas se a solução fosse assim tão simples, pôr as grandes empresas a pagar impostos, a solução ainda não foi feita? Não foi feita porque os grandes partidos que se queixam dos pequenos partidos que agora aparecem protegem essas empresas com leis imorais. Repare que eles não estão ilegais. O Ciprestano não está ilegal. Tudo o que ele faz está dentro da legalidade. Mas essas leis são imorais. São leis abjetas, desonestas, que permitem que uma data de grandes famílias aí fujam aos impostos, deixando a carga fiscal para o pequeno comerciante, para o assalariado, para a pessoa que trabalha por conta de onde, para quem não pode fugir mesmo. Se você tiver 5 mil euros para dar a um contabilista e ganhar 1 milhão de euros por mês, pois eles há uma data de empresas de advogados que lhe arranjam um offshore onde meter o dinheiro. Legalmente. Isto é imoral, isto é abjeto e nojento. E nós não vamos tolerar isso. Mas no governo nada disso será tolerado. Essas coisas vão ter que ser resolvidas e a partir daí há outros países que estão a fazer isso, onde a carga fiscal é justa. Porquê? Porque todos pagam impostos, ninguém foge aos impostos. Os únicos países onde se vê as populações estarem a passar por coisas terríveis, como se vê todos os dias, são os países onde as grandes empresas fogem aos impostos. Você não vê isso nos países nórdicos. Ali ninguém consegue fugir aos impostos. O MAS não está a entrar no caminho do PND e do PTP, que também são partidos que têm estas questões. Não. Têm essas questões, mas o problema é que muitos deles têm rabos de palha. Muitos deles, há famílias aí que podem dizer uma coisa cá para atingirem o poder político, mas que sabemos que estão ligados aos grandes interesses. À família Hinton, por exemplo, que está ligado a um determinado partido, mas que também faz parte do grupo de famílias que não paga cá impostos. Portanto, eu não vejo qual é a moralidade de virem cá para fora pregarem algo. Também o Sr. Alexandre, da cadeia de supermercados Pingo Doce, também vem pregar moral para a televisão, mas paga impostos na Holanda. Com que cara que ele nos vem pregar moral quando paga os impostos na Holanda? Porquê que ele não paga cá os impostos? Se tem a maior parte dos seus supermercados cá, pelo menos os que estão cá, porque é que não pagam impostos cá? Que os da Polónia paguem na Polónia, acho justo, mas porque é que os que estão cá não pagam cá? O alegado candidato do MAS a presidente do governo tem sido satirizado nas redes sociais por causa de venda de meias. Sim. Isto também não descredibiliza o movimento? Não, porque, repare, ele ofereceu-se como candidato. Nós, na altura em que ele desejava ser presidente do governo regional, nós ainda não nos tínhamos candidatado a coisíssima nenhuma. E ele andou-se a oferecer a determinados partidos, onde até foi bastante maltratado, porque gozavam com ele. Mas o rapaz é um rapaz extremamente inteligente, tem problemas de sociabilidade devido a factos da vida passada dele, mas é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz e é uma pessoa no gozo de todos os seus direitos políticos. Repare que, por exemplo, o Sr. Vítor Freitas tem aí cartaz a dizer que se candidata a presidente do governo regional. Porque é que se o Sr. Vítor Freitas ou o Sr. Miguel Albuquerque podem ser candidatos a presidentes do governo regional e nós não podemos ter um candidato a presidente do governo regional? Eu, como cabeça de lista, estou a concorrer às eleições para deputado da Assembleia Regional. Mas se eles estão numa corrida à parte, porquê é que nós não podemos ter um candidato para a corrida a presidente do Governo Regional, como eles também são? E, portanto, se eles andam a passar mensagens... Mas admito perante o eleitorado é uma candidatura que... É evidente que o eleitorado tem de compreender que o nosso candidato, que as pessoas conhecem pelo Meias, está numa corrida em que o Sr. Vítor Freitas e outros também estão, que não existe, porque nós somos candidatos à Assembleia Regional. Mas já que eles querem andar em conversas em que procuram lançar poeira aos olhos das pessoas, nós também temos que... E se eles arranjarem outros candidatores, nós também arranjaremos candidatos para eles. Porque o que nós queremos é denunciar a maneira como se procura enganar a população. Porque ao se lançarem... Através da sátira.
exatamente satirizando, o que não quer dizer que o rapaz não tenha as suas capacidades, porque as tem. O rapaz é extremamente inteligente, tem uma série de problemas, tomar a mim, ser tão puro e honesto como ele é. Acredita que a sátira é uma maneira mais fácil de chegar às pessoas? Exatamente. Nós, cada vez que o nosso candidato a presidente do governo regional aparece, que vende meias, mas não vai estar com meias medidas como presidente do governo regional, todo o povo, a população em geral, esta população que não vê telejornais, que não lê jornais, que não liga a essas coisas, procura saber o que é que ele andou a fazer, porque revê-se, de certa maneira, naquela figura. Vê naquela figura uma maneira de atacar pessoas que eles têm medo sequer de falar dessas pessoas. Porque quando se faz uma sátira, você se falar diretamente com eles, eles podem responder, mas à sátira é difícil de responder. Uma anedota, no momento certo, pode liquidar um político. Isso já aconteceu noutros países, até em Portugal, com determinados ministros que tivemos em determinadas alturas. Basta uma anedota para liquidá-los. E, portanto, nós não queremos faltar o respeito nem aos eleitores, nem ao João. O que queremos é, através da inocência e da pureza dele, porque se é uma pessoa que não ataca ninguém, você pode atacá-lo, ele não se defende sequer. Fica a olhar para si, porquê é que me está a atacar? Eu não lhe fiz mal nenhum. A pureza e a inocência dele, para nós, são um exemplo do que nós todos devíamos de ser. Aliás, no Brasil, até houve uma pessoa que disse uma vez que a Constituição brasileira devia ter apenas um único artigo, e esse artigo seria este: todo brasileiro é obrigado a ser uma pessoa decente. Não era preciso mais artigos. E nós pensamos da mesma maneira. Se tivéssemos esse único artigo na Constituição portuguesa, todo português é obrigado a ser uma pessoa decente, não precisávamos dos outros artigos para nada. E ele é, de certa maneira, um espelho disso, na sua inocência, na sua pureza. É um espelho do que nós gostaríamos que todos fôssemos. E, infelizmente, assistimos a muitas coisas porque há uma série de pessoas que o não são. Porque, repare que é uma pequena minoria que está a destruir não só a região, mas o país. Nós temos aqui um conjunto de cerca de 20 famílias que deitam a mão a tudo. São os senhores de tudo. E têm nomes. Os Ramos, os Blandi, os Hinton, os Sousas, o Sr. Farinha, uma data deles é Brados, o Sr. Pestana, que têm uma fortuna colossal, gerada aqui na Madeira, e não deixam um cêntimo cá. E quem diz ele diz os outros. Mas o que é ainda mais grave é que há pessoas que vêm de fora, madeirenses, imigrados há longos anos, que querem acabar os seus dias cá, investindo aqui na Madeira. Queriam construir os seus hotéis, as suas fábricas, e esta gente impede-os de o fazer. Podem ter uma peixaria, uma frutaria, uma pizzaria, mas fora disso não podem ter mais nada. Conheço pessoas de vários países que tentaram cá investir e puseram-nos tantas dificuldades que acabaram por ir embora daqui. Isto é criminoso, além de gerarem fortunas imensas. Algumas, é preciso saber como é que chegaram às fortunas que os têm. Que eu tenho 62 anos e conheci-os com uma mão à frente e outra atrás. Alguns deles até foram meus colegas de liceu. E hoje têm fortunas que ninguém sabe como surgiram. Parte da dívida da Madeira está nessas fortunas. E isso também, se o MAS chegar ao Governo Regional, quando chegamos, tencionamos lá chegar. Porque estamos a notar uma grande simpatia das pessoas em relação a nós. E repare que ainda nem começamos a campanha. Estes são apenas pequenos pontos que vamos tocando aqui e ali. E já notamos da parte das pessoas uma grande sintonia connosco. A população já identifica o partido, já nos identifica, já passam pela rua cumprimentam-nos, vêm falar connosco. Tascas, esses lugares onde para o povo em geral, já somos motivo de conversa. E, portanto, notamos da parte das pessoas. Eu, quando estive no Mercado da Bastura falando, também estive lá às 4 da manhã, ainda tomei rouco dessa altura. Aquela gente que me conhece, que trabalha lá há bastante tempo, diz-me toda a mesma coisa. Se vocês forem em frente, vamos votar em vocês pelo protesto, porque a gente não sabe o que é que vocês estão a defender ainda, porque nem tivemos tempo de saber de nada. Eles têm mais é que tratar lá dos seus produtos, do que não têm tempo para mais nada, mas vamos votar só pelo protesto. Para que os que estão hoje no poder compreendam que não nos podem espezinhar como nos estão a se espezinhar. Ou seja, nota que os agricultores, pelo contato que teve, estão descontentes com a situação. A situação da agricultura, da pequena agricultura, é catastrófica. Há fome nos campos já. Porque as pessoas, a pouca produção que têm é para venderem porque têm de dar educação aos filhos. Há uma das coisas que está a acontecer, há crianças a chegarem hoje em dia às escolas com fome.
no campo, sobretudo, isso nota-se já bastante. Aqui há escolas que retiraram as refeições e a criança já não produz o que devia produzir nas aulas, porque já não se consegue concentrar. Porque a fome já não permite à criança, e eu vejo crianças com 8 anos, que eu olho para elas e dou-lhes 5 anos. Porque depois pergunto a idade, tenho 8 anos, eu fico assim regalado de 8 anos, mas tu era para teres o dobro do tamanho que tu tens. Porque a alimentação já é a alimentação terceiro-mundista. Comem quando há comida em casa. E há casos agora que têm que escolher ou vão ter gás ou vão ter comida, porque se tiverem comida não há gás, ou se tiverem gás não há comida. Eu conheço casos de idosos que estão rodeados de arroz, massa, milho, toda uma série de produtos oferecidos pela Caritas e pela Cruz Vermelha, mas não têm dinheiro para gás. E estão a morrer no meio de comida que não podem cozinhar. E quem diz idosos diz outro tipo de pessoas que andam por aí nessas situações. Sabe Deus as situações que vão por aí. A nível dos sem-abrigos, é um pavor. Ainda há tempos morreu uma mãe que, momentos antes, o pessoal da Câmara tinha limpado as fezes e a urinar à volta dela, mas deixaram lá o pacote, que ela estava coberta. Depois é que as pessoas já perceberam que, como ela não se levantava e não se mexia, que estava morta. E isto é intolerável. Estes casos são intoleráveis. Idosos a morrerem nas suas casas, sem qualquer apoio. Descobre-se que o idoso morreu, deixou de aparecer e de repente do apartamento começou a sair mau cheiro. Isto é intolerável. Não são bichos, não são animais. É esse o legado que Alberto João Jardim e o PSD deixam é uma das partes, é um dos legados, infelizmente, é o legado que o PSD neste momento do Alberto João nos deixa e que o Miguel Albuquerque vai pegar, porque se repararem, a única mosca que muda é ele, à volta dele, quem é que está, quem são os deputados que ele escolhe. É tudo gente do passado. Jaime Ramos está na lista, o Guilherme está na lista, e tantos outros que vêm do passado e com quem ele se aliou para continuar, para ter direito a ser a mosca principal. Ou seja, mas é a mosca que não vai mandar. A continuidade do jardinismo. A continuidade vai ser total. Ele vai usar aquele velho princípio que é preciso que alguma coisa mude para que fique tudo na mesma. Mudou-se uma cara ou duas, mas o essencial vai ficar na mesma. Vai fazer umas certas cosméticas, é natural, vai adaptar o regime já completamente esclerosado aos tempos atuais, mas o essencial da política vai ser a mesma, porque as pessoas à volta são as mesmas. O poder económico à volta é o mesmo. É o poder dos Ramos, dos Sousas e de todo esse pessoal que está à volta do Alberto João e agora passou para o Miguel Albuquerque. O legado que o Alberto João deixa é esse. Lança um poder esclerosado que está a aniquilar a economia madeirense e os madeirenses e que vai agora, sobre a capa de uma coisa pretensamente modernizada, continuar a fazer o que sempre fez. E isso nós não toleramos, não aceitamos. Ou mais no poder nunca aceitarão uma coisa dessas. Essas coisas têm de ser combatidas e nós vamos, agora na campanha já, ainda ontem fizemos uma campanha em relação ao linguagem. Os Açores pagam 18 euros por uma garrafa, agora baixaram a garrafa aqui para 25 euros, mas já teve a 27 e a 29 euros. O que é que um açoriano é diferente do madeirense? Pois não é o mesmo? O problema é que no dia 24 de dezembro o Dr. Alberto João assinou um determinado documento, precisamente quando estávamos todos a preparar as festas para não nos apercebermos deste, um documento que nos ligou a pagamentos de uma dívida que a maioria de nós não fez, a esmagadora maioria do povo não fez essa dívida, e estamos a pagar através do gás, da gasolina, do gasóleo, essa dívida. Esse dinheiro vai diretamente para os cofres da rede pública. Mas afinal depois não é o mesmo, porque é que um continental e um açoriano podem viver melhor que nós. Não somos portugueses todos. Isto é intolerável, é inadmissível. E quem diz isso diz os produtos da alimentação. O IVA da alimentação é um crime. As pessoas têm que escolher os produtos que comem. Os medicamentos é outro crime. Eu já assisti a casos de idosos que mandam ver os medicamentos, depois ele puxa do dinheiro. Não tenho dinheiro que chegue para pagar, então vá tirando daí os medicamentos até ficar o dinheiro que eu tenho aqui para pagar. E eu falo com farmacêuticos também quando andei nessas recolhas de assinaturas, falei com o pessoal das farmácias, eles dizem, você nem calcula a dor que é termos que fazer isto a uma pessoa que sabemos que vai morrer porque se não tiver aqueles medicamentos. E é horrível, mas nós não podemos fazer já mais nada, porque senão o negócio vai à falência, já o governo não nos paga a tempo e horas. E não podemos fazer caridade, porque senão esta gente que temos aqui a trabalhar vai para o desemprego e nós também perdemos o. Perante a dívida colossal que a Madeira tem, deixada pronto. A dívida. Acha que há possibilidade de mudar, de tentar. Há que mudar de várias maneiras. A primeira
a dívida tem que ser auditada. Temos de saber exatamente quanto é a dívida, quem fez a dívida, porque há muito da dívida que lá está, que é de empresas que não têm nada a ver com os madeirenses. Nós estamos a pagar para que certos senhores terem hoje o que têm, porque parasitaram o orçamento regional. Não vejo porque é que os madeirenses têm que pagar a fortuna de certas pessoas que temos na praça, que têm hoje fortunas que ninguém sabe de onde surgiram. A Madeira com certeza não foi. Se pagassem os seus impostos como todos nós pagamos e estivessem tudo dentro da legalidade, não podiam ter as fortunas colossais que têm em tão pouco tempo. Portanto, há ali uma parte da dívida que não é dos madeirenses, de certeza absoluta. É de alguns privilegiados do regime, não é dos madeirenses. Essa parte da dívida tem que ser retirada e essa gente tem que ser criminalizada. Isto é essencial para haver decência na dívida que vamos ter todos depois que pagar. Porque há uma parte da dívida que vamos ter que pagar, porque isso existe. Está aí, todos podemos ver. Mas há coisas aí que foram pagas 2, 3 vezes. Há um ter conhecimento com certeza de determinadas inaugurações que foram inauguradas às prestações, mas a quantia que chegou foi uma só, onde para o dinheiro. E há obras completamente inúteis, como a Marina do Lugar de Baixo e outras que para aí se vêm, a Cota 500, aquilo é bom, é para atletismo, para carros na serra. Mas já viram os túneis e as pontes que lá existem? Isso são crimes, isso não é desenvolvimento, isso é crime. E isso tem que ser criminalizado. As pessoas responsáveis por isso têm que ser criminalizadas. E essas dívidas, com mais no poder, nem pensem que nós vamos pagar semelhantes coisas. Quem ganhou com isso que as pague. A culpa deste estado de coisas também é da oposição, dos partidos que fizeram parte da oposição? Infelizmente, a oposição institucional, aliás, para mim o PS nem devia de usar o nome de Partido Socialista, porque não é socialista. Além disso, há gente dentro do próprio Partido Socialista que lucra com este regime. Há pessoas dentro do Partido Socialista que têm negócios ligados, aliás, isto é uma ilha pequena, para poderem ter os negócios que têm, estão ligados ao poder. Por várias vias que nós sabemos quais são, trabalham diretamente com o poder, a chamada Zona Franca. Porquê é que o PS defende a zona Franca tal como ela existe? Para darmos o nome que as pessoas compreendem. As pessoas chamam aquela zona a Zona Franca. Porque os principais dirigentes do Partido Socialista têm interesses lá, têm gente, familiares a trabalhar lá, a ganhar fortunas e têm empresas lá. E, portanto, toda essa gente, o próprio CDS está ligado a uma série de... Há pessoas a concorrer pelo CDS que são gestores de offshores descomunais. O Sr. Ricardo Vieira, por exemplo, está ligado a uma empresa de advogados, que no andar superior temos a Sociedade de Advogados e no resto do chão um offshore descomunal. Há livros que tratam disso, isso é público. Há uma série de livros aí no mercado onde você pode ler tudo isso. E ficamos abismados como é que essa gente depois vem cá para fora defender a população de palavras, claro. Porque na realidade o que eles fazem é destruir a economia da Madeira. Porque quando se faz conscientemente o que eles fazem, e não me digam que aquela gente é cristã, porque não é, porque quem acredita em Deus não pode fazer o que eles fazem. Uma pessoa que crê em Deus não pode andar a destruir a vida do povo em geral, porque sabe que depois há um castigo divino. Temos de partir desses princípios. Portanto, essa gente desacredita-se a si própria, ou defenderem uma coisa e depois fazerem outra completamente diferente. Portanto, oposição institucional nunca a tivemos. Por isso é que o PSD teve tantos anos no poder. Nos Açores não assistimos a isso. Porquê? Porque havia realmente uma oposição real. Podiam também ter lá os seus o PS açoriano também tem lá os seus pecados, mas não era a escandaleira que se vê aqui na região. O que se passa aqui com a oposição institucional é escandaloso. Porque essa gente que, teoricamente, aliás, raramente se os vê fora do tempo das eleições. Você raramente vê o CDS ou o PS andarem a fazer oposição fora do tempo de eleições. E no tempo das eleições andam com a televisão atrás. Eu andei meses inteiros aí, porque nem queria a televisão nem a comunicação social por perto, para não amedrontar as pessoas, porque as pessoas têm medo de falar perante a comunicação social. Não dizem o que pensam, porque não são doidas, depois o poder vinga-se. E, portanto, não temos oposição institucional. Ela não existe. Porque essa gente está feita com... Porque você repara, quando há estas mesas com os partidos todos têm uma data de medidas para as quais é preciso uma data de subsídios. E onde é que vão buscar o dinheiro? Porque pagar subsídios é preciso dinheiro. Pois se estas grandes empresas não pagarem impostos, eles vão buscar o dinheiro aonde?
Portanto, andam a enganar a população. Quando se prometem subsídios sabendo que o dinheiro que neste momento temos não chega, repare que 600 milhões de euros é mais ou menos o que a região gera. A chamada Zona Franca, para que as pessoas compreendam do que eu estou a falar, anda entre os 150 e os 200 milhões. Mais coisa, menos coisa. Mas a região precisa de pelo menos 1.000 milhões de euros para ter um orçamento razoável. De onde é que vem o resto do dinheiro? Vem da República, do Governo da República. Mas se estas grandes empresas pagassem impostos cá, impostos justos, ninguém vai pedir também que eu não sou pela comunização, porque todos sejamos muito pobres e muito felizes, muito pobrezinhos. Eu não sou por isso. Acho que toda a gente tem o direito de trabalhar. E uma pessoa que tem capacidade para os negócios, depois tem o direito de prosperar como todas as outras. Se ele tem esse dom, mas que o ponha ao serviço dos outros, também pagando uns impostos decentes, para que os outros também possam lucrar alguma coisa, que não têm inteligência, nem as qualidades e as oportunidades que ele teve. Nem todos podemos ter as mesmas oportunidades, nem todos temos as mesmas características. E, portanto, ao menos que paguem alguma coisa para os seus conterrâneos poderem também ter. E aí também vão ter impostos justos. Porque sem eles pagarem os impostos cá, sem criarem também mais trabalho cá, sem permitirem que outros que vêm de fora também possam aqui prosperar e investir, não vamos ter dinheiro para nada. Porque se esta gente pagar impostos, se estes justos, não queremos explorar ninguém, se esta gente permitir que os que vêm de fora também possam ter aqui os seus negócios, pagando também impostos justos, vai haver dinheiro para uma dúzia de hospitais, para centenas de fábricas, para dar emprego a toda a gente. Porque é o que nós queremos, porque a Madeira tem condições para. A Madeira é um paraíso a nível ecológico, e até isso estão já a destruir com obras inúteis, também perigosas até para a população. Tudo isto tem de acabar, tudo isto tem que ter um fim, e o fim está nisso. Sem dinheiro, e é isto que toda a gente tem que perceber, sem dinheiro não há obras, não há nada. Há dinheiro na região? Há, sim senhor. Está nas mãos de uma série de famílias que não pagam cá impostos e que têm de começar a pagar cá impostos justos. Eles pagando impostos justos, automaticamente, todos os desgraçados que são os que não podem agora fugir aos impostos, desde os pequenos comerciantes, pequenos agricultores, assalariados em geral, vão ter também impostos mais baixos. Vão ter uma carga menor de impostos e vão ficar com mais dinheiro para gastarem nos seus cafés. Qual é o madeirense que não gosta de socializar com os seus amigos num café? O que é que está a acontecer aos cafés? À restauração? Está a morrer porquê? Que o pessoal tem que escolher entre levar comida para casa ou ir beber o seu cafezinho todos os dias. E quase que se torna um luxo poder ir tomar um café. Hoje, tomar um luxo num café é mesmo um luxo. Infelizmente chegamos a esse ponto. Havendo dinheiro a circular, pois é evidente que o pequeno comerciante vai ter mais clientes. Há negócios onde ao fim do dia o patrão se reúne com os empregados e olha, hoje fizemos tanto, eu não posso pagar os vossos vencimentos, vai-se dividir isto entre todos. Eu já assisti a casos desses, convidaram-me para assistir a isso. Há lojas onde não entra um cliente por dia, andam por aí pelos cantos já a falar sozinhos, alguns colegas meus do tempo do Liceu que têm sapatarias e pequenas lojas de roupa. Você vê-os a falar sozinhos já na rua. Chegamos a este ponto. Eu que tenho de ir a baná-los porque eles já não me veem. Tal o estado de detenção em que ando. Isto não pode ser, não podemos continuar assim. Eleito, quais são as primeiras medidas prioritárias que pretende defender? As medidas principais têm a ver precisamente com isto. Temos de ir buscar dinheiro a quem o tem e que não está a pagar impostos cá. Porque é essa gente que vai conseguir que tudo o resto se faça. Este é o chamado PAEF, que nós até chamamos o Plano Infernal Fiscal, o Plano do Inferno Fiscal. O PAEF tem que ser imediatamente cancelado. Pura e simplesmente. Não somos portugueses diferentes dos outros. Se não há no continente, se não há nos Açores, também não temos que ter cá um programa desses, porque isto não é uma colónia. E, portanto, vão ter que tratar-nos com respeito. O madeirense tem que ser tratado com igual respeito como são tratados os restantes portugueses. E se houve gente aqui que traiu o povo assinando acordos que não devia, pois esses acordos serão denunciados e serão cancelados. O quão mais no governo, é isto que nós vamos fazer. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Isto é logo de entrada e ninguém pense que vamos negociar este assunto, porque isto não é negociável. Este é o primeiro ponto. Temos outros pontos também que têm a ver com
os preços do gás, da gasolina, todos esses dos artigos de primeira necessidade, tudo isso tem que ser, esses preços têm que ser baixados. Porque também, se nos Açores podem pagar uma garrafa de gás a 18 euros, porque é que nós também não podemos pagá-la aqui? Em que o madeirense é mais rico que o açoriano, eu acho que se está a passar o contrário. Chamam os açorianos atrasados, mas eu vejo um nível de vida superior ao nosso nos Açores. E repare que de 18 euros para 25 euros agora no tempo de eleições para passar a 27 ou a 29 como estava antes, depois das eleições, é uma diferença muito grande. E olha que 10 euros numa garrafa de gás é muito dinheiro. E portanto isso tem de acabar. A gasolina é a mesma história. O preço do petróleo está a baixar em todo o lado, a gasolina está a subir na Madeira. Mas andamos a brincar, a gasolina e o gasóleo. Andamos a brincar com quem? Isto é. Eu nunca pensar que andam a gozar connosco, mas parece. E, portanto, isto é outra medida que nós vamos exigir que seja tomada, porque há coisas que não podem continuar como são, como é o caso do IVA, para a restauração, para os artigos de primeira necessidade. O IVA tem que ser baixado porque há uma coisa estapafúrdia. Não se pode tolerar que artigos que são necessários para a sobrevivência das pessoas estejam a pagar os IVAs que estão a pagar. E a restauração está a ser liquidada precisamente por causa do IVA. Se tivessem um IVA mais justo, pois é evidente que mais pessoas poderiam. Porque para o madeirense a socialização é uma coisa extremamente necessária. E até isso nos estão a tirar. Porque a pessoa hoje tem que escolher. E vê-se, muita gente já levar o seu taramuzete que é comida para o trabalho, porque já não podem ir para o restaurante comer as suas sandezetas e beber o seu cafezete. E isto não pode continuar assim. Estas coisas têm que ser vistas e nós temos também que todas estas coisas que estão a acontecer a nível de que é um grande problema e eu estou aqui a ler isto apontamentos de última hora que a gente tem andado a correr para um lado e para o outro, mas vai tudo ter ao mesmo que há. Eu foco-me sobretudo no Sr. Pestana. As grandes famílias e as grandes empresas. Eu foco-me sobretudo no Sr. Pestana, que o Sr. Pestana tem, além dos hotéis, tem o casino, tem a empresa de cervejas, tem a nós. Não se vê televisão aqui na Madeira sem pagar ao Sr. Pestana. Não se bebe uma cerveja ou um refrigerante sem ter que pagar ao Sr. Pestana. E o Sr. Pestana depois faz o favor de pegar no dinheiro e levá-lo para fora da Madeira. Não deixa cá nada. E só o Sr. Pestana, se pagasse uns impostos decentes aqui na Madeira, já dava para cobrir muitas faltas que nós temos aqui. E se formos buscar os Sousas, que também controlam tudo, como é que se admite que um contentor de passeio da Madeira paga as fortunas que paga? Manda a carga da Madeira para o exterior, são preços estapafúrdios, não se vê mais lado nenhum do mundo. A Madeira nesse campo está nos primeiros lugares de preços. E o que é que eles pagam em troca para a Madeira? O que é que eles pagam pelos parques dos contentores, pelos portos? Conhece alguma coisa que eles pagam? Eu não sei o que é que eles pagam, porque eu não vejo eles pagarem nada. Isto é intolerável. Além de terem preços exorbitantes que depois sobrecarregam o madeirense, que é o madeirense que paga depois, não deixam nada aqui. Vai tudo para o exterior, para os offshores, para os paraísos fiscais. Isto não se pode tolerar estas coisas. É porque vamos sempre ter ao mesmo. Sem dinheiro não há subsídios para ninguém. Sem dinheiro não há mais obras, não há mais nada. Gastou-se fortunas com o cimento, com o betão, e as pessoas ficaram desprezadas. Temos um parque escolar razoavelmente bom, porque há zonas como o Porto Santo. Aliás, aqui não se falou ainda do Porto Santo, mas o Porto Santo está um verdadeiro desastre. O Porto Santense hoje, para arranjar trabalho, para comer, não sabe o que fazer. Tem escolas a querer os pegados, não tem uma saúde decente. O Lobo Marinho, sabemos como é que está a ser gerido. Tem um avião Zeco que para pouca coisa serve. Portanto, como é que o Porto Santo vai sobreviver numa situação destas? E ninguém olha para eles, ninguém quer saber agora na altura das eleições já vão de fazer umas visitas ao Porto Santo. Mas há gente aqui que vai passar férias ao Porto Santo todos os anos e conhece perfeitamente a realidade do Porto Santo. Fazem alguma coisa para os Porto Santenses? Não os vi fazer nada. E portanto, e eles também fazem parte da região. Aliás, eu até sou da opinião que lhes devem ser dados mecanismos para eles fazerem à Madeira o que os madeirenses fazem ao continente. Porque eles também têm que ter uma voz própria dentro da região, porque senão também ficam para lá jogados. É assim. E um Porto Santense é um madeirense como outro qualquer. É um cidadão da região autónoma, tem que ser tratado com o mesmo respeito que são tratados os outros cidadãos da região autónoma. Porque se nós não queremos ser discriminados em relação ao continente e em relação aos Açores, também não vamos discriminar os porto-santenses.
E neste momento quem vai ao Porto Santo sabe a situação miserável em que ele se encontra. É um pavor. E isto não pode continuar assim. Eles têm que ser vistos, têm que ser ouvidos e têm que ser sobretudo ajudados. E de onde virá o dinheiro para ajudá-los? E voltamos ao mesmo. Enquanto as grandes famílias que têm aqui fortunas imensas geradas na região não pagarem cá impostos razoáveis, decentes, honestos, não se vai a lado nenhum. Porque se estamos à espera da República e da Comunidade Europeia, acabamos como estamos agora. Mas os partidos não podem ter o controle absoluto da coisa política. Porque os únicos lugares onde os partidos são obrigatórios para se concorrer a eleições, que são Portugal e a Grécia, são os países onde as coisas estão pior, porque os partidos são hoje escolas para latrocínio. Infelizmente, o que são os grandes partidos hoje? Os partidos da situação, os tais que condenam os pequenos partidos, são hoje o quê? Grandes sociedades de negócios. O senhor está como ministro agora, depois sai de ministro, vai para uma grande empresa. Sai de uma grande empresa, vem para ministro. Isto é o quê? Reparem quem são as pessoas que estão à frente das grandes empresas nacionais, das grandes multinacionais nacionais. É gente que ou já foi ministro ou tenciona vir a ser ministro. Quando há indivíduos que fizeram desaparecer centenas, milhares de milhões de euros que chegam a uma assembleia e dizem que não se lembram para onde foi o dinheiro, andamos a brincar, não é? E é para onde é que foi esse dinheiro? Para os paraísos fiscais, onde eles depois irão buscá-los, porque sabem que não lhes vai acontecer nada. Há alguém que esteja preso, condenado por crimes de colorinho branco, dos milhares de milhões que desapareceram? Ninguém. A culpa é do sistema social, não é? O sistema social, neste momento, está praticamente paralisado, porque lhes retiraram praticamente os meios todos. A culpa não é dos juízes, nem dos magistrados do Ministério Público, nem dos funcionários que lá trabalham. É da falta de meios e das leis iníquas e miseráveis que se criaram, que atam os pés e as mãos aos juízes e aos magistrados. O magistrado e o juiz, mesmo que queiram fazer o seu trabalho, não podem. Porque há leis imorais e iníquas que impedem o magistrado e o juiz de fazerem o seu trabalho. Isto é iníquo, isto é miserável, isto é canalha. Mas está aí para toda a gente ver. E é por isso que o Presidente não abre a boca, porque está em rabos de palha numa série de assuntos que aconteceram. Os ministros não abrem a boca, porque também estão metidos, sabe Deus em quê. O Sr. Sócrates está neste momento detido, sem culpa formada ainda não se sabe porque é que ele está detido, mas ele pode perguntar, e cadê os outros? Onde é que estão os outros? Porque é que estou eu aqui sozinho? Há uma data deles neste momento no governo que são acusados de coisas piores do que eu sou acusado. Porque é que estou eu cá e os outros não estão? Isto não pode continuar assim, e até mesmo para o Sr. Sócrates poder vir a ser acusado, os juízes vão se ver um bocado à nora, porque as leis protegem esta gente. Portanto, não se culpem os juízes nem os magistrados, que estão a ser até bastante maltratados a nível dos seus direitos, porque um juiz e um magistrado representam o Estado, representam a nação, representam o povo. São a última barreira que o povo tem para se defender. Sem eles não há justiça. E quando se atam de pés e mãos juízes e magistrados, quando se lhes retiram regalias, direitos que eles têm que ter como representantes que são de um povo, da justiça que um povo deseja, espera-se que eles façam o quê? Não é de pés e mãos amarrados que uma pessoa consegue trabalhar. E quem diz isso diz os professores. Os professores não são os encarregados de preparar as nossas crianças para o futuro. Como é que é tratado um professor? Leva pancada, ninguém quer saber. O aluno insultou, ninguém quer saber. Retiram-lhes direitos, retiram-lhes regalias. Porque o trabalho do professor não acaba quando ele acaba de dar aula, começa e depois dele acabar a aula. Tem que corrigir pontos, tem que ir para o Conselho Diretivo dirigir não sei quantas turmas. E uma vida de cão autêntica. E o professor tem que ser respeitado como garante do futuro que queremos para os nossos filhos. Como uma autoridade que também é. Ou mesmo em relação à polícia. A polícia hoje também, para agir, é um problema. Porque arrisca-se a levar com o processo em cima se cumprir o seu dever. Chegamos a este ponto, isto é Kafka que está aqui. Leia o processo de Kafka e vai ver em que é que estamos metidos. Isto é kafkiano. E não pode ser. O polícia é também um agente de autoridade, que também é uma barreira contra o crime e tem que ser respeitado como tal. Tem que ter os seus direitos. Como é que se admite que o polícia tenha que pagar toda uma série de itens do seu material para poder atuar?
muitas vezes em esquadras a querem os quadros. Isto é intolerável. O polícia, como agente da autoridade que é, também tem que ser respeitado, tem que ter as suas regalias, porque corre perigo de vida também. Isso tem que ser valorizado. Porque um polícia arrisca-se a levar, hoje em dia, com a criminalidade a se modernizar, o polícia arrisca-se a levar um tiro ou uma cacetada em qualquer lado. E depois quem é que o defende e quem é que lhe deita a mão? Não pode ser. As leis têm que tomar em conta os principais agentes do saber, da autoridade de uma região, de um país. De outra maneira, acabamos na anarquia, que é o que estamos a ver. Isto está em roda livre. Hoje em dia, você ponto que aqui olha, isto está em roda livre. Não pode ser assim. As coisas têm que ser chamadas pelos seus nomes. Temos de dizê-las às pessoas e as pessoas têm que perceber que ou estas coisas mudam de vez ou não há futuro. Portugal desaparece do mapa porque os nossos jovens estão a emigrar. Nos últimos anos, 300 mil jovens abandonaram o país. De antes era um adulto a trabalhar para sustentar um idoso. Agora já é 3 idosos sustentados por uma pessoa que trabalha. Isto tem futuro? Não tem. E se os jovens abandonam o país, vamos ter um país de velhos? Um país não vai viver à custa de velhos. Qualquer dia nem as pensões temos aí para as pessoas. Isto não pode continuar assim. Portanto, o país tem que ter futuro. Hoje o que eu vejo, os pais e os avós é dizer: oh, meu filho imigra, sai daqui porque senão não tens futuro. Mas é isto que queremos para o país? Um país de idosos, onde a autoridade não é respeitada, onde cada um faz o que lhe dá na gana só porque tem dinheiro. Não pode ser assim. Não podemos viver assim. Muito bem. Obrigado por ter vindo ao Tribunal da Madeira. Obrigado pela vossa atenção.